Olá pessoal, sou eu mais uma vez, Fernando Ferrari, aqui do blog Qualidade e Produtividade, tá? E nessa videoaula a gente vai explorar um pouco aqui um assunto, né, com relação às cartas de controle, tá? Especificamente são cartas de controle por atributos, né? São as cartas P e NP para monitoramento da proporção defeituosa, né? E do número de defeituosos, tá? Então nós vamos explorar um pouco aqui. O tópico no blog, né, para essa videoaula é esse aqui, ó, cartas de controle para a proporção de itens defeituosos, tá? Tá na etapa aqui de estudo de estabilidade do processo, da etapa de measure do 6 sigma, tá? Então o item aqui 2.1.2.4.6 e também 2.1.2.4.7. Já vamos fazer aqui dos dois, né? São praticamente os dois são o mesmo nicho aí, né, de atributo. Então as cartas, vamos falar sobre as cartas P, né? O que são as cartas P? São cartas como essa aqui, ó, tá? Para monitoramento da proporção de defeituosos em um determinado lote, tá? Então o que que é uma proporção? Eu fiz aqui alguns slides aqui para ajudar a explicar, né? Ó. Uma proporção eu tenho aqui um tamanho de lote, né? Que pode variar, né, ao longo do dia, do tempo aí. E você sempre vai ter uma proporção que está não conforme, tá? Então, vamos supor aqui que o tamanho desse lote seja 100, você tem aqui 10 unidades que estão não conformes, né? Ou seja, são 10% aqui, né? E a carta P, ela monitora exatamente o tamanho dessa condição aqui, ó, tá? Qual é a proporção, né, referente ao tamanho do lote todo que você inspecionou, que é não conforme, considerada não conforme, ou seja, não está dentro dos padrões aceitáveis aí, né? Ela não pode ser aceita, tá? Não é considerada como um lote aceitável, tá? Então eu fiz aqui também umas considerações, é importante a gente já esclarecer nessa situação. Quando você está fazendo inspeção, né, de um determinado produto ou serviço, né, você pode ter duas situações. Você vai encontrar dois tipos de situações, né? Você pode encontrar um defeito, né, que é qualquer discrepância das especificações. Então você tem lá uma unidade de um produto, né? E determinada característica pode estar discrepante da especificação, tá? Um defeito, né, não necessariamente significa que o produto ou serviço não possa ser usado, tá? Provavelmente, né, ele ainda possa ser utilizado com alguma função reduzida, né, ou função ausente, né? Ele não inutiliza o produto, né? Ou o serviço também, né? Pode estar falando aí de um serviço que está sendo prestado, o serviço pode estar sendo prestado de uma maneira não tão rápida, por exemplo, né? Serviço de conserto de carro, por exemplo, ele vai demorar para acontecer, mas ele vai acontecer, né? Então, se uma determinada loja faz um anúncio, né, e faz o conserto do seu carro em até 2 dias, né, você deixa o carro lá e já faz uma semana que ele não entregou, não significa que ele não vai consertar o seu carro direitinho. Pode ser que ele entregue o seu carro, porém falhou em atender a característica dele lá de 2 dias, tá? E o mesmo com algum tipo de produto, né? Então, um outro exemplo que a gente sempre dá aqui, por exemplo, você pode ter como defeito, né, riscos na tela de um telefone, de um smartphone, por exemplo. Você pode contar o número de riscos, né, que tem na tela do smartphone, são defeitos que ele possui, porém não inutilizam o produto, né? Ele ainda vai funcionar, né? Então você tem lá vários defeitos, né? Ele pode ter vários riscos, trinca na tela, tudo mais. Porém, ele ainda pode estar funcionando. Sua função principal ainda tá ok, né? Então isso é um defeito. São considerados defeitos. Você pode ter interesse em monitorar a quantidade de defeitos por unidade de produto que você produz, né? E aí nós vamos utilizar um outro tipo de carta, nós vamos olhar em uma próxima videoaula. E também pode ter um defeituoso, tá? Um defeituoso já é uma situação um pouco mais grave. Um pouco não, já é mais grave.
Porque o defeituoso é considerado quando um produto ou serviço é considerado inaceitável, ou seja, ele não cumpre com a sua função principal, né? O telefone não vai estar funcionando, o cara não vai consertar o seu carro, vai devolver ele quebrado, ou seja, ele gerou uma situação onde foi empregado recurso, né, tempo, foi efetuado o processo sem sucesso, né? Ele não entregou uma unidade, né? Então a unidade é considerada defeituosa quando ele não cumpre com as características, né? Então aí já é uma situação em que o produto não pode ser utilizado, por exemplo. E também na situação de defeituoso, geralmente existem somente essas duas opções: ou é defeituoso ou não é, né? Uma outra palavra que é utilizada aqui para essas duas situações, né, para defeito e defeituoso é não conformidade, né? Ao invés de defeito, você diz não conformidade. O que quer dizer? A pessoa encontrou uma não conformidade lá no produto, não quer dizer que ele não está conforme, né? Um produto pode ter, o critério de aceitação pode até ser utilizado com, por exemplo, até 3 não conformidades é aceitável, entendeu? E um defeituoso, o termo alternativo é não conforme, né? Então é não conformidade para defeito e não conforme para defeituoso. Se está não conforme, então ele está inaceitável, né, também. Então são outros termos aí muito comuns, né? Em controle estatístico de processo, nessas situações aqui, a gente não tem variável, né? Então você faz uma contagem da quantidade de defeitos ou de defeituosos que você encontrou em um determinado lote, né? E aí você monitora essa característica, essa contagem de defeituosos, né? Essa proporção de defeituosos com cartas de controle estatístico, né? Então você tem dois tipos de cartas de controle para defeituosos, tá? É a carta P, que nós vamos ver nessa videoaula, que monitora a proporção de defeituosos, né, ou não conformes, e a carta NP, que monitora o número de defeituosos ou não conformes, né? Note a diferença aqui que a carta P ela vai monitorar a proporção, ou seja, a razão entre a quantidade de defeituosos dividido pela quantidade total do lote. E a carta NP ela vai monitorar o número inteiro, né? Então ela vai pegar o número inteiro lá de defeituosos, né, e vai monitorar com relação ao tamanho total do lote, né? A proporção é a divisão, né, entre o número de defeituosos e o número total. A carta NP ela monitora o número total. Eu vou mostrar isso na prática, vai ficar mais fácil de entender, tá? Então, aqui no blog, ó, se vocês vierem aqui também tem um estudo de caso, né, onde ele mostra aqui um, um estudo de caso que diz que, imagine você trabalha numa empresa, né, que fabrica para-brisas para carros, e para cada lote, né, você é um inspetor lá de qualidade, você colhe alguns dos vidros e faz uma inspeção visual. Se um vidro tem arranhões ou bolhas no interior, você vai rejeitar, ou seja, é um defeituoso, não pode, né, ter essa característica aí. Se um lote tem muitas rejeições, você acaba tendo que fazer uma inspeção 100% sobre o lote, né? Então, uma carta P é muito útil nesses casos, né? Você pode decidir quando você vai inspecionar 100% ou se você vai deixar, né, o lote ir embora sem precisar inspecionar todo o lote, dependendo do tamanho, do número de defeituosos que você encontra numa amostra de tamanho que pode variar aí, né? Então, eu tenho aqui no blog os dados, ó. Eu já copiei e colei no Minitab, tá? Então tem aqui a quantidade de rejeitos, deixa eu abrir aqui para você ver, ó. Tem aqui a quantidade de rejeitados, né? Quantidade de vidros rejeitados, por exemplo, com bolha, essas coisas. E a quantidade que foi amostrada, né? Então, do total eu peguei 98, do total do dia, por exemplo, eu peguei 98 vidros, em 20 eu considerei rejeitados, né? Então essa 20 dividido por 98 aqui vai dar a proporção, né? Se você tiver interesse de entender o que é aqui, como é que calcula, né, a proporção, ó, né? Então a proporção é a razão entre o número de observações, né,
de defeituosos dividido pelo número total de observações. Tá? Então você vai encontrar uma proporção, é chamada de proporção. Vou gerar aqui, ó. Para você fazer a carta P no Minitab, você vem aqui no menu Stat, Control Charts, cartas por atributos, né? Attribute Charts. E aí você vem aqui na carta P, tá? Monitora a proporção de defeituosos. Aqui em variáveis, você vai colocar a coluna que contém o número de rejeitos, né? Quantos rejeitos você encontrou. E aqui, tamanho do subgrupo, você informa o tamanho da amostra. Tá? E dá um OK. Ele vai gerar aqui uma carta, ó, eu vou maximizar para ficar mais fácil de enxergar. Cada pontinho desse aqui é uma proporção. Por exemplo, a primeira amostra são 20 defeituosos em 98. Né? Então, se você olhar aqui, ele tem aqui 0,2041, ou seja, 20%. Né? E você vê aqui que nesse tipo de carta, ó, que o tamanho do limite de controle, né, ele varia de acordo com o tamanho, né, da amostra. Essa linha verde aqui, ó, é a proporção média, tá? Então é a média de todas as proporções aqui que foi tirando. Então ele pegou, deixa eu mudar aqui lado a lado com os dados para ficar mais fácil, tá? Então para o primeiro item aqui, ó, eu tenho 20 rejeitos para 98, né? Para ficar mais fácil, eu vou calcular aqui. Deixa eu ver se eu consigo calcular. Guardar na coluna C3 a expressão de rejeitados dividido por amostrados. Muito bem. Então, ó, eu fiz aqui o cálculo da proporção, né, só para ilustrar o que a carta de controle tá plotando lá para a gente. Ó. Perdão. Aí aqui assim, você tem cada pontinho desse aqui representa uma proporção. O que é? O 20 dividido por 98 aqui, ó, tá? Então, é a proporção, vamos dizer assim, o percentual, né, do lote total aqui que foi considerado defeituoso. Então, você tem aqui 0,2041, em seguida 0,1731. Se você for acompanhando os dados aqui, são exatamente esses dados aqui, ó, tá? Tem aqui também 0,1443, em seguida 0,1616, ó, tá igual esse aqui. Então, note que o tamanho do lote aqui, ó, ele vai variar, tá? E é por isso que esses limites de controle variam, né? Por quê? Por que ele varia? Né? Por que eu não uso um limite de controle pré-estabelecido fixado? Porque ele não representa a realidade. Ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a fórmula para você encontrar, né, a proporção média, né, a soma de todas as observações, né, de todas as proporções, dividido pela soma dos tamanhos de lote. Então você vai achar a proporção média, né, que a gente chama, que é a linha central lá, a linha verde, essa linha aqui, ó. Ops, essa linha aqui, ó, tá? Então essa linha representa 0,1685, né? Para encontrar o limite de controle, né, ele utiliza essa fórmula aqui, ó. Tá? Então o que é? P, que é a proporção do lote que você está fazendo a linha de controle. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, se você olhar, para esse caso aqui, ó, esse é um dos P's. Então, para cada uma das observações, você vai ter um limite de controle inferior e superior diferente. Tá? Essa é uma outra vantagem da carta P, que eu, utilizando aqui no Minitab, ele vai ter um limite de controle que varia. Se você for fazer isso aqui no Excel, vai demorar um pouquinho, então você pode ter aqui o limite de controle automaticamente atualizado, né? E decidir quando que você vai fazer. Aqui, pô, aqui tem uma causa especial. Puxa vida, é melhor eu pegar e inspecionar 100% esse lote aqui, ó, né? Mas vamos continuar aqui a interpretação da carta P. Né? Então eu tenho aqui a linha central, a proporção média, né? Ou seja, é a média de todas essas proporções aqui, ó, né? E eu tenho aqui os limites de controle. Como é que eu calculo? Vamos voltar lá. Eu multiplico P, né, menos K, que a gente já viu que é a variável, né, que simboliza a quantidade de desvios padrão que eu vou utilizar nos meus limites de controle. Geralmente K igual a 3, né? Como nas cartas de Shewhart, que multiplica a raiz quadrada
de P vezes 1 menos P, ou seja, a minha proporção vezes a remanescência, né, da proporção. Ou seja, se a minha proporção é 0,20, eu vou multiplicar aqui por 0,80, né, sobre o número de observações, né, o tamanho do lote aqui, total. E é por isso, quando eu tenho aqui no denominador aqui o tamanho do lote, né, e esse tamanho de lote varia, necessariamente eu vou variar aqui também o meu limite de controle, ou seja, ele vai monitorar exatamente para cada observação em cada amostra qual é o limite de controle e se aquela observação da proporção fugiu do controle ou não, né? E, logicamente, para os limites de controle superior e inferior, a única diferença aqui é o sinal, né? Então é negativo no caso do limite inferior e positivo no caso do limite de controle superior, né? Então é essa fórmula aqui, se você tiver disposição, pode fazer a conta aqui no Excel, que você vai achar os mesmos valores que está sinalizando aqui, ó, tá? Por exemplo, nesse caso é 0,2820, o limite de controle superior, e o limite de controle inferior é 0,0551. Tá? Uma particularidade das cartas de controle do tipo P, tá? Para que você não passe vergonha aí. O limite de controle inferior nunca é menor que zero. Por quê? Não existe um lote que tem um percentual, uma proporção menor que zero de conformidade, né? Então, assim, não tem como ser menor que zero aqui, né? E, de maneira análoga, não tem também como ser mais do que 100%, mais do que 1, né? Então, se todas as peças de um lote são conformes, necessariamente aqui vai ser 1, tá? A proporção. Então, eu tenho lá 100 peças e aí as 100 são aprovadas, a minha proporção de defeituoso vai ser igual a zero. Não tem como ser menor que isso, né? E ao mesmo tempo que, se minha proporção defeituosa for 100% das peças, né? Ou seja, se eu tenho 100 peças e ela for 100% rejeitada, ela vai ser igual a 1 aqui. Tá? Porque 100 dividido por 100 dá 1. Não tem como dar um número maior que 1. Então, nunca essa carta aqui vai ter limites de controle maior do que 1, ou proporções maior do que 1, né? E nem limite de controle inferior a zero, né? Como todas as outras aí. Então, são particularidades dela aqui, né? Então aqui ele está monitorando a proporção defeituosa, né? Você vê que tem, se você observar a carta aqui, a partir da observação aqui, acho que número 8 ou 7, passa, aliás, da observação número 9, da amostra número 9, passa a ter uma discrepância bem grande aqui no valor. Ó. Você vê que ele vem aqui um funilzinho, né? De repente ele abre aqui para cima e para baixo, ó, né? Então dá para desconfiar de alguma coisa, né? A carta P também tem uma alternativa que você pode monitorar exatamente esses números aqui, ó, né, as contagens. Então, eu tenho 20 rejeitados de 98, 18 de 104 e assim sucessivamente, né? A carta NP serve para fazer o monitoramento da variável absoluta, sem fazer a divisão aqui, ó, né? Nesse caso, a gente tem aqui uma proporção, né? Tem aqui os limites de controle, e eles representam aqui uma proporção média, né? E a proporção de defeituosos no lote, né? Sem considerar muito. Aqui você não tem como ter noção do tamanho, né, do lote. Você vê que em nenhum lugar aqui ele colocou o tamanho do lote. Nesse tipo de carta que eu vou mostrar agora, ó, que é o Stat, Control Chart, cartas por atributo, NP, né? Que é o número de defeituosos. Então é a mesma coisa, ó, vou colocar aqui a variável, a quantidade de itens rejeitados, né? O tamanho do subgrupo, que é o tamanho da amostra, eu vou colocar quantos eu amostrei e vou dar OK. Olha aqui, ó, já apesar de ser o mesmo conjunto de dados, note que o gráfico sai bem diferente. Também varia, né? O limite de controle varia de acordo com o tamanho do lote, porém, olha só como fica muito mais evidente na carta NP, né, a discrepância que tem de tamanho, né, de lote, né? Então, quando você passa a monitorar a quantidade, né, da amostra que você inspecionou,
Note que fica mais evidente em valor absoluto, né? Ó. O comportamento também não é lá aquelas coisas. Você pode observar que no mesmo lote que ele identificou também na amostra número 6, né? Uma, uma observação acima de 3 desvios padrão, né? Da média. Porém, quando você faz, né, a carta NP, né, você tem aqui que a, a linha central ela também vai variar, né? Ou seja, a contagem de defeituosos, né, varia de lote para lote. Você não tem aqui uma proporção média, né, é fixa, estabelecida. Então ela também vai variar. Mas o importante é, quando a gente observou aqui uma discrepância aqui, ó, nesta região aqui da carta P, olha como fica mais evidente aqui na carta NP, né? A carta NP nada mais é do que são os mesmos valores, né, que a gente tem ali na tabela, porém sem fazer a divisão, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, 20 defeituosos, vamos conferir? 20 defeituosos, né? Eu tenho em seguida aqui 18, né? E assim sucessivamente, ó. Tenho 14, tenho 14. Ele também não leva, não mostra aqui o tamanho da amostra, porém ele mostra a contagem absoluta aqui de defeituosos, tá? Então, a carta NP é uma alternativa à carta P aí, talvez até complementar, eu diria, né? Mas também tão útil quanto para identificar aqui valores que podem levar, né? Nesse caso aqui, por exemplo, ele encontrou aqui uma quantidade de vidros defeituosos muito grande, né? Uma proporção muito grande ou uma contagem muito grande aqui nessa amostra número 6. Então, provavelmente ele pode levar adiante a ideia de separar esse lote aí, né? E fazer a inspeção. Tá ok, pessoal? Então não há tanto segredo assim na carta P, né? Ela monitora simplesmente a proporção, tá? Espero que tenha sido útil para vocês aí a informação. E por favor, deixem seus comentários, né? As críticas, sugestões são muito bem-vindas, tá ok? Muito obrigado e até a próxima videoaula.